O quarto aspecto da criatura racional é a operação, que é particularmente humana, enquanto que as outras três capacidades eram comuns aos anjos e aos homens. Esta é particularmente apenas do ser humano. Como havia dito no início, o tetragrama nos dava uma pista para a encarnação do verbo, dizendo que o quarto será uma repetição do segundo. Assim, a capacidade operativa, ela vai ser como que a contraparte da razão. Enquanto que na razão as ideias são princípios de conhecimento, na operação as ideias são princípios de produção. Então, não mais sendo uma imagem de alguma das pessoas da Trindade, essa capacidade vai ser nossa semelhança com o Verbo encarnado. Existem alguns termos gregos, tanto no Novo Testamento como na filosofia, para expressar essa ideia, como ergo, poieo ou mesmo praxis. Sua imagem corporal poderia ser o próprio corpo, mas vamos nos concentrar naquilo pelo qual o corpo age, o seu instrumento principal, que são as mãos e os pés. Todo o resto do corpo é como que voltado para essas duas partes. Não nos adentrando muito no aspecto genético do homem, do aspecto genital do ser humano. No Trivium é exercitada a capacidade operativa pela primeira das artes liberais, que é a gramática. A filosofia se dedica ao estudo dessa capacidade através da estética, que é tanto a compreensão do belo como do sublime. O material de ambas vai ser o discurso poético, que é um discurso no qual não se importa tanto a realidade ou convencimento, mas é um manual de instrução para que uma pessoa recrie um mundo na sua mente, ou mesmo para fazer algo particular, como por exemplo na construção de uma mesa. Podemos dizer que ambos esses gêneros estão aparentados. Quando eu construo uma mesa, eu não me importo em absoluto com a essência da madeira ou com como o martelo foi formado. Eu apenas me preocupo com o ponto de partida e o ponto de chegada. Assim como na poética. Eu não me preocupo com o que os deuses estavam fazendo antes do Olimpo ser fundado, ou o que aconteceu com a cidade de Troia depois que Enéas e os gregos saíram de lá. É apenas pedido que eu recrie na minha mente os acontecimentos do início ao fim da história. A operação ela é uma capacidade tanto ativa quanto passiva. Ativa, pois ela age sobre o meio. E é isso o seu aspecto mais aparente. Porém, a passividade da operação se dá aqui
todo o efeito que se causa, ele vai ter uma contraparte. Então o material ele tem uma certa resistência, isso tanto para pedras como para pessoas. A realidade ela vai oferecer resistência à mudança. E a técnica consiste justamente em conseguir conformar a matéria à vontade do executor. O outro aspecto duplo da operação é que ela é tanto una quanto múltipla. Ela é múltipla devido às várias aplicações que são necessárias para que as necessidades humanas sejam satisfeitas. Tanto as necessidades concupiscíveis quanto as irascíveis, até mesmo as necessidades racionais, todas elas vão ter princípios de instrução, princípios de execução diferentes que vão se aplicar a diversos objetos. Daí vem a diversidade das engenharias, a medicina com suas especializações, o direito e suas ramificações. Porém, o conceito é sempre o mesmo. Eu treino e pratico para exercer com perfeição aquela arte. O aspecto uno da operação é esse do método de aquisição e porque a realidade é una. Então, se numa sociedade abstrata se divide os ofícios em padeiro, em açougueiro, em pescador, é porque a matéria é una. E o ser humano ele vai tentar se especializar para que o conjunto todo reflita a unidade da natureza e consiga sobreviver acima dessa natureza. A técnica ela vai precisar de um certo rebuscamento, porque o Criador ele imprimiu como o logos por debaixo da natureza aquela estrutura ideal, a qual o ser humano tenta imitar quando vai agir sobre um certo aspecto dela. Um médico ele vai precisar saber de biologia, mas não com o mesmo interesse que o biólogo tem de entender a vida, mas apenas na medida em que ele vai tentar praticar aquele conhecimento sobre um certo ser. Essa unidade atribuída a todo o reino material, ela é uma semelhança com a unidade da natureza divina, que é compartilhada igualmente pelas três pessoas da Trindade. Vou tirar uma implicação maior disso daqui a pouco. Primeiro eu vou falar de uma das minhas conclusões sobre esse assunto. Primeira é sobre a evolução da arte. Que ela se dá em 3 linhas, através do espaço, do tempo e da letra. As artes do espaço são a arquitetura, a escultura e a pintura. As artes da letra são as poesias e seus vários gêneros, quando que a arte que se exerce através do tempo é a música. Apesar de ser uma só arte, ela é também muito variada internamente. A arte ela foi adquirindo riqueza na medida em que ela pôde se concentrar
em menos espaço físico uma quantidade de material maior, uma quantidade de conteúdo maior. De modo que, além das artes especificadas por Hegel nos seus cursos de estética, nós poderíamos pensar que, além daquelas, a prosa moderna também se estabeleceu como um gênero no qual muitos tipos psicológicos são juntados numa mesma obra e você dá profundidade maior aos sentimentos e às ações delas. Podemos pensar que um personagem de Dostoiévski ele possui muito mais profundidade e densidade psicológica do que um personagem de Homero. Não sendo um defeito de Homero, mas simplesmente um ganho de estilo, um ganho de cultura e uma capacidade de poder se dedicar ao mesmo trabalho por mais tempo. E nesse diálogo entre romancistas você acaba adquirindo mais repertório para construir ainda mais personagens. Então é um ciclo que se retroalimenta. Pouco depois surgiu o cinema, com a evolução da técnica, que segue o mesmo princípio. Eu consigo, num cartucho pequeno, contar uma história, com ambientes, com som, com diálogos. Porém, a maior evolução da arte, acredito que o seu ponto máximo, é o jogo, no qual eu consigo, através da programação, criar um outro universo. E assim como que copiar essa capacidade de criativa de Deus. Não como um desafio, mas simplesmente o exercício daquela semelhança que nós temos com Ele. Minha segunda conclusão que eu queria relembrar era sobre a necessidade que se segue ao contemplar a Trindade enquanto unidade e trindade ao mesmo tempo. Ela é una quanto a natureza, mas trina enquanto pessoas. Assim, o aspecto trino, ele se reflete na natureza espiritual. Tanto internamente a cada pessoa, anjo ou ser humano, vai possuir aqueles três aspectos, intelecto, razão e vontade, quanto no próprio reino espiritual, que acredito que a definição dele é que ele é um ambiente ideal no qual não existe aquela lei de Newton de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, mas é como que permitida uma infinidade de seres contemplando o mesmo aspecto da realidade. É assim que se define o mundo espiritual. Por outro lado, a natureza divina, como ela é una, ela vai se refletir no ser material de forma que ele vai ser também algo completamente imutável sob um certo ponto de vista. Não nos apegando muito à física moderna, mas podemos pensar que a quantidade de átomos do universo se manteve constante há bilhões de anos. Eles apenas se reorganizaram.
Então, cada corpo material ele é necessário. Ele veio a partir de processos químicos, físicos anteriores, e ele também vai ser causa de outros processos para frente. Assim é como que uma unidade que não pode ser quebrada. E no meio desses dois polos está o ser humano, que vai ser tanto espiritual quanto material. Por ele ser uma miniatura, ele é como que a finalidade da criação e a mais bela das criaturas. O pecado original ele vai fazer com que o ser humano ele perca aquela visão natural que ele tinha de Deus nas coisas, e ele vai ser levado por aquele fluxo que eu comentei ao falar do aspecto da razão, que o nada ele vai transparecer muito nas ações do ser humano. Então o pecado dele vai ser basicamente ele se comportando como um animal ou menos do que um animal. Do ponto de vista material, ele não vai estar fazendo nada de errado, ele vai estar apenas seguindo a sua natureza. Mas é pela lei, pela palavra, que o ser humano ele adentra o mundo espiritual e ele pode contemplar aquela ação como errada. Então, tentando agir conforme a razão, o discurso ou o logos, ele adentra novamente o mundo espiritual e tentou seguir o plano de Deus, pelo menos até a encarnação. É quando Jesus Cristo une aquela já miniatura à sua própria pessoa e assim como que resolve a história do ser humano.